palavra de Deus. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e pela Sicília, confirmando as igrejas, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E no versículo 9: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, lhe rogando, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor de toda honra e toda glória. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por mais essa rica oportunidade de mais uma vez poder estar na tua casa, adorando e bendizendo o teu nome. Fala conosco nessa noite, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Podemos assentar, em nome de Jesus. Algumas pessoas que vão ser citadas nesse texto. Aqui vai citar Paulo, aqui vai citar Timóteo, e aqui vai citar Silas. Paulo, Timóteo e Silas vão fazer uma grande missão. Qual é a missão, pastor, que Paulo, Timóteo e Silas tinham? Paulo, Timóteo e Silas passavam nas cidades observando as igrejas, que haviam sido abertas. Então eles iam nessa cidade, confirmavam a obra da igreja, como está no versículo de número 4, e quando iam passando pelas cidades, eles lhe entregavam os decretos, aquilo que os apóstolos tinham estabelecido, aquilo que os apóstolos tinham colocado como doutrina. Eles mostravam para Paulo, para que Paulo olhasse, e assim os ensinasse, e assim os corrigisse. E Paulo ia passando de igreja em igreja, até chegar no plano dele. Pastor, qual era o plano de Paulo? O plano de Paulo era ir para Mísia. O plano de Paulo era descer até Troade. Só que preste atenção aqui nessa noite, nem sempre o plano que o homem faz é o mesmo de Deus. Eu quero pregar nessa noite com o seguinte tema: Deus usa os quase para nos ensinar. É o quase que te ensina, é o quase que te levanta, é o quase que te coloca, bendito seja o nome do Senhor, para cima. Que susto que você fala, meu Deus. Tomei um susto ali agora. Marquinhos, fique esperto. Então, Paulo agora ele tem uma intenção. Qual é a intenção? A intenção de Paulo é ir para Troade. A intenção de Paulo é pregar o evangelho numa área que precisa, é pregar um evangelho numa área que está carente. E essa é a missão de Paulo. Aí você vai olhar e vai dizer: pastor, mas não entendi, não era certo isso? E pregar numa área carente, e pregar numa área que precisa? Era, mas nem sempre quem tem que pregar é quem está achando que tem que pregar. Tem hora que a gente tem que ficar no lugar que Deus colocou, porque Deus assim quer. Pastor, mas tem que ser eu. Nem sempre tem que ser você. Pastor, mas eu vou fazer. Nem sempre é você que vai fazer. Tem hora que Deus vai levantar alguém lá. Ou melhor, tem hora que Deus vai te levar num lugar que tu pensa que não precisava, mas que precisa muito mais de você do que o lugar que você planejou. Quer ver? A primeira coisa que eu vou aprender: quase foi, mas não era para ser. Já escutou essa frase? Quase foi, Marquinhos, mas não era para ser. Por quê? Paulo tinha o coração dele no lugar certo. O ministério dele estava no lugar certo. Qual era o ministério dele? Ação e direção clara. Ou era o que ele pensava. Só que Paulo vai aprender. Por quê? Como? Deus
Deus não disse que ele estava errado. Deus só vai olhar para Paulo e vai dizer assim: Paulo, não é errado você ir pregar em Troade, só que eu tenho um recado para te dar. Agora não é o tempo, agora não é a hora. Eu fico imaginando Paulo, porque a Bíblia vai dizer que Paulo tenta descer e o Espírito Santo diz assim: não. Aí Paulo tenta descer de novo, aí a Bíblia vai mais forte assim: o Espírito de Jesus diz não. Porque o homem pode fazer plano, mas a última ordem sempre está na mão de Deus. Você pode fazer plano, você pode sonhar, é direito teu, mas você precisa entender que o plano maior é de Deus para a sua vida. Paulo vai aprender isso. Quantas vezes, irmão, a gente prepara tudo, prepara a mochila, ora, jejua, Marquinhos, e Deus olha e fala assim: pode até arrumar a mochila, mas do portão tu só passa se eu deixar. Eu lembro quando eu era novo, que a minha mãe me batia e meu pai me batia. A minha avó morava no mesmo quintal. Aí eu arrumava a mochila e falava: vou morar com a minha avó. Quando eu chegava no portão, meu pai me dava outra ripa. Eu falava: não vou morar mais não. Voltava quietinho. Por quê? Porque tu faz até plano, mas quando chega no portão, Deus diz: espera aí, daqui para dentro tu planeja, daqui para fora sou eu que mando. Quer aprender algo comigo nessa noite? O quase de Deus não é uma frustração para você, é proteção. O quase de Deus é melhor Deus falar para você: não é a hora agora, do que no futuro ele dizer assim: eu te avisei para você ir, você não ir e você foi. É melhor receber um não do que tu querer pedir perdão lá na frente. Sabe por quê? Porque quando Deus te diz um não agora, Ele está te livrando de algo lá na frente que você não vê, mas que Ele já sabe que vai acontecer. Você já fez isso? Tomou uma decisão, falou: não, eu que mando na minha vida. Não é ninguém que manda, sou eu. Meu Deus, como eu já quebrei a cara. Sou eu que mando. Quando dava errado, a minha mãe deixava. Eu gosto da minha mãe, cara, ela deixava eu quebrar a cara. Quando dava errado, ela falava: não vem não, que eu te avisei que ia acontecer. Agora tu segura a marimba. Porque a gente é assim, né? A gente fala que se manda. Quando dá errado, a gente corre pra quem? Pro papai e pra mamãe. Mãe, deu errado. Ela vai falar: bem feito, eu não mandei tu fazer, agora tu vai segurar a tua marimba. Aprende uma coisa comigo. A primeira é: o quase foi, mas não era para ser. É livramento de Deus para você. Segunda coisa, Deus ensina mais no quase do que no nosso sucesso. Quer ver? No quase, a gente para ouvir. No quase, a gente para analisar. Quando a gente faz alguma coisa que dá certo de primeira, tu já reparou que tu esquece aquilo? Fica lá, parece que tu nem fez. Aí tu olha e diz assim, aí alguém passa assim: quem montou esse vaso? Ah, fui eu. Nossa, que vaso bonito, como você fez? Eu só fiz. Agora, se você fizer alguma coisa e der errado, aí tu fala: não, agora é questão de honra, agora o bicho vai pegar. Eu vou entrar na internet, vou ver uns vídeos de como é que faz isso aqui, eu vou buscar como é que faz isso aqui. Você não se conforma com você mesmo, começa: onde eu errei? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? Não é assim quando tu planeja alguma coisa, quase dá certo, é aquele quase, bate na trave, mas dá errado. Tu fala: não, pera aí. Aí tu dá um passo atrás, e aí você começa a ver as outras possibilidades. Eu me lembro que eu tinha uma empresa de construção civil, eu não esqueço disso nunca. E eu fui fazer um trabalho, que raiva que eu estava aquele dia. E eu tinha que pintar uma paredinha desse tamanho aqui, ó. Só que era uma textura, e era de noite, e eu já enxergo bem de noite. E era aquela textura que é rolada. Você passa e passa o rolo, aí ela fica igual cabelo de anjo, o nome dela. Ela fica toda espetada. E eu estava com tanta raiva, eu dei aquela massa na parede, mas eu passava o rolo de qualquer jeito. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Eu queria era acabar. Falei, 2 horas da manhã eu não acabava aqui, não parede, parecia que estava dando cria. Um pedacinho de parede, eu cansado. Quando eu terminei, falei: agora sim, agora eu acabei o trabalho. Aí chegou um amigo meu, eu estava ali, colado na parede, com a cara aqui, ó, fazendo as coisas. E ele estava lá onde estava o Eduardo. Aí ele chegou para mim e falou: Hudson, rapaz, você está fazendo essa parede aí? Eu falei: não, eu estou comendo ela.
Cara, doutor, pra quê? 2 horas da manhã você vai fazer uma pergunta de outra dessa? Aí ele falou, vem cá, dá um passinho para trás. Aí eu dei. Cheguei na direção dele. Quando eu cheguei para trás, eu já não estava vendo a parede de frente. Eu estava vendo o todo. Ele falou assim, olha como isso está. Eu falei, tá bom? Ele falou, está uma porcaria. Eu falei, que isso, cara? Eu estou aqui a noite toda trabalhando. Tu vem de lá para atazanar o meu juiz aqui. Pelo amor de Deus. Ele falou, caralho, como é que isso tá, cara? Tá uma bagunça danada. É rolo para baixo, é rolo para cima, é rolo para o lado. Não tem regra, não tem nada. Tá uma bagunça tremenda, cara. Aí ele falou assim para mim, eu não esqueço disso, leva isso para tua vida. Ele falou, cara, toda vez que tu estiver nervoso com alguma coisa que você está fazendo e não está dando certo, dá um passo para trás. Eu entendi naquela noite que o passo para trás, tu começa a enxergar o problema como um todo e não o que tu está vendo na hora. Esse é o problema. O quase faz isso com a gente. Por quê? Se tivesse dado certo e alguém tivesse chegado para mim e falado assim, ó, tá top a parede, eu nunca mais ia nem olhar aquela parede. Mas como ele falou assim, dá um passo para trás e quase deu certo, eu falei, rapaz, você tem razão, eu vou refazer. Eu tirei tudo da parede, fiz de novo, coloquei o rolo só numa direção, devagarzinho, e no final ficou um serviço bonito e perfeito. Por quê, pastor? Porque foi quase. É o quase que ensina a gente. Exatamente. E o Zá não tinha morrido. Perfeito. Os quase da vida revela se você está seguindo um plano teu ou um plano eterno. É o quase que revela se você está seguindo um plano teu ou um plano eterno. Porque quando você planeja e não está na vontade de Deus e dá certo, aí você fala o quê? Eu fiz. Eu que resolvi essa parada aqui. Eu já falei isso uma vez, teve um pastor que estava com tanta dor de cabeça, que ele orou, Senhor, me mata! É melhor morrer do que ficar com essa dor de cabeça aqui. Aí ele falou, tomou de pirona. Quando a dor de cabeça passou, ele falou, Senhor, não precisa mais não, que eu já resolvi. Fica tranquilo. Tomei um remedinho aqui, tá tudo em paz. Eu não estava com a cabeça normal quando eu orei por isso. Porque quando é você que faz, aí você atribui a você. Agora quando dá errado, aí você faz o quê? Senhor, eu planejei, eu busquei, eu executei, mas deu errado. Qual é a tua vontade? É o quase que revela a vontade de Deus para a tua vida. O quase revela se você está firme no chamado ou se você só está animado com aquilo que tu planejou. Tu já viu que tem plano que a gente faz que a gente parece que é o super-homem? Não, isso aqui agora eu vou ficar rico, meu. Vou ficar milionário, você é sócio do Elon Musk. Primeira paulada que tu toma, tu fala assim, Deus me livre, nunca mais eu quero empreender na minha vida. Não, eu vou trabalhar de carteira assinada mesmo, vou ganhar um salário mínimo, tá bom, não vou ter estresse, tá tudo certo. Por quê? Porque tu planejou e agiu na emoção, tu não agiu no pensamento. Você não se planejou correto. Você se planeja e fala, eu vou comprar isso esse ano. Esse ano eu quero comprar aquela televisão de 95 polegadas. Aí tu vai, mas que quando tá no mês que tu planejou, a geladeira quebra. Aí tu fala, o Satanás está furioso. Mentira. Você que não viu que a geladeira já estava queimando e planejou uma coisa que não tinha necessidade. Aí a gente atribui a culpa para o inimigo. Olha por mim, irmão, o inimigo está furioso na minha vida. Eu fico imaginando o inimigo olhando e falando, rapaz, eu não tenho nada a ver com isso. A geladeira que queimou e eu que levei a culpa. Não tenho nada a ver com isso aí. É o quase. É o quase de Deus que fala contigo. A última. O quase de Deus é a escola para te mostrar que tu é dependente. Quer aprender a ser dependente de Deus? É no quase. Porque se tudo dá certo, irmão, nem crente tu é. Eu era assim, pastor, que eu sou fiel. Mentira. Mentiroso está se enganando. É no quase. Porque se tudo na nossa vida desse só certo, vou ser sincero para você, nem crente a gente é. Porque quando dá tudo certo, a gente não quer vir nem para a igreja. Cheio de compra dentro de casa, o carro está com a gasolina, ó, chegando a vazar pelo tanque. A conta, Jesus, lotada, cheia de dinheiro. Aí tu olha e fala assim, hoje está tão frio, hoje eu não vou não. Agora quer sair de carro que não tem gasolina?
abre a conta, está igual a minha. A minha tem mais sinal negativo do que na matemática. Abre o armário, não tem nada. Aí quando dá 5 horas, você fala assim: rapaz, hoje tem culto, hein? Vou chegar mais cedo que eu estou precisando orar. Por quê? Porque é no quase. É no quase que tu aprende a ser dependente. Se tudo estiver funcionando, a gente não consegue ser fiel. Não consegue. A maior prova disso é Adão. Tudo certo. O cara está sozinho numa benção. Deus olha para ele e fala: vou te arrumar um problema. Foi lá e fez Eva. Aí Eva foi lá e falou assim: tu está muito quieto, vou te arrumar um problema. Eu vou arrumar um problema pro outro. Foi lá e trouxe o fruto. Come aí, seu povo. Ele foi lá e comeu. Tinha alguma coisa de errado com Adão? Vivia no melhor lugar. Estava com a melhor pessoa que podia, que era a carne da carne dele. Não tinha problema nenhum de antes nem de depois, que só tinha os dois. Os animais obedeciam, comia do bom e do melhor. O melhor restaurante que tinha era o dele. Era só tirar do pé e comer. Mais nada. Os animais, não precisava nem comprar um cachorro, não, tinha leão, tinha urso, tudo ali com ele. O cara estava no melhor lugar. E mesmo assim caiu. É difícil ser fiel quando tudo dá certo. Agora pega depois que ele caiu, o que ele fez. Pega quantas vezes tentou se redimir. Pega o que aconteceu na vida da tua família. Por quê? Porque era o quase. É o quase que te ensina a ser dependente. Em vez de ir para onde queria, Paulo teve que esperar. A visão de Paulo é: vou descer para Troade. É lá que eu vou pregar. E o Espírito Santo estava olhando para ele e falando assim: tu vai pregar onde eu mandar. Tu vai pregar onde eu quiser. É eu que sei aonde é que tu vai pregar e não você. Quem já pregou sabe o que eu estou falando. Tem dia que tu sai de casa, né, Bia? Eu já saí assim, mano. Rapaz, hoje eu quebro tudo naquele lugar. Vai ser 5 cadeirantes andando, 10 cegos enxergando, 9 surdos ouvindo. Meu irmão, hoje até as cadeiras vai voar. Subia no altar, chegava a estar com o peito estufado. Pegava precofrão, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nego olhar e falava: a voz de pregador e tudo. Nesse dia até o Espírito Santo saía. Nem ele aguentava ficar para ouvir. Porque Deus estava orando dizendo assim: já que tu vai pregar você, prega sozinho. Só sobe aqui para pregar quem olha assim e fala: Espírito Santo, fala através de mim que eu não sei falar nada. Se subir aqui se achando, prega sozinho. E quem prega sozinho fica sozinho. Paulo orou e disse: eu vou para Troade. O Espírito Santo falou: não vai. E se tem uma coisa que é maior do que tudo, é a voz do Espírito Santo e a voz de Deus. Tu fala: eu vou. E o Espírito fala: não vai. Vamos ver então se tu vai, que eu quero ver se tu é bom mesmo. No quase, Deus muda a agenda, não para punir a gente, mas para mostrar a gente que tem um plano maior. Deus não está te punindo quando Ele te para. Quando Ele olha e fala assim: ó, Marquinhos, não é o momento. Gabriel, não é o momento. Não, isso não é punição. É Ele olhando para vocês e dizendo assim: calma, o que eu tenho preparado para você é maior. O que eu tenho preparado para você é muito maior do que isso aí que você quer. Fica calmo. No versículo 9, Paulo vai entender o que é que Deus quer dele. Por quê? Porque ele está parado até agora. O Espírito não deixou ele ir. O Espírito de Jesus não deixou ele ir. Ele tomou 2 não. Aí no versículo 9, vai dizer assim: ó, e chegou de noite. Paulo teve uma visão. Ele vai enxergar um homem. Que homem é esse, pastor? O homem era da Macedônia. E o homem vai olhar para Paulo e vai dizer assim: eu te rogo que tu venha me ajudar. Paulo achava que Troade precisava de ajuda, enquanto Deus estava falando: é na Macedônia que eu quero você. É na Macedônia que tu tem que ir. Deus estava olhando para Paulo dizendo assim: ei, é melhor seguir o meu plano que vai dar certo do que seguir o seu que vai dar errado. Deus está olhando para mim e para você nessa noite e dizendo: ei, segue o meu plano. Eu sei o que é melhor para você. Eu conheço os teus caminhos, as tuas capacidades, tudo aquilo que tu pode fazer. Segue o meu plano. A Macedônia estava fora do mapa de Paulo. Só que a Macedônia era o centro da vontade de Deus. É melhor estar fora do teu mapa e na vontade de Deus do que estar dentro do teu mapa e fora da vontade. Paulo, quando tem essa visão,
ele entende. A última coisa que eu vou falar para você: o quase que você viveu até hoje não é um erro de cálculo, é Deus olhando para você e te redirecionando para aquilo que Ele quer. Tem uma vozinha, aprende isso, toda vez que eu escutar ela agora tu vai lembrar de mim. Quem dirige principalmente, quando a gente bota lá no GPS, a gente bota um caminho, sim ou não? Aí o GPS ele te mostra o caminho. Sabe o que é interessante, Eduardo? Que tu sai daqui dizendo assim: eu vou para Nova Iguaçu. E você coloca lá no GPS. O GPS é Deus. Ele coloca lá dizendo assim: você vai sair daqui e vai ir para Nova Iguaçu. Só que o problema é que a gente é teimoso. Você faz isso que eu sei, não adianta me enganar não. O GPS está mandando tu ir por aqui. Aí tu fala assim: eu vou pela Dutra, que é mais rápido. Mas o GPS não mandou tu ir pela Dutra. Ele está mandando tu ir reto. E vai embora reto. Aí quando tu entra na Dutra, isso é coisa de Deus, irmão, aquele GPS. Ele fala para você assim, ó: recalculando, erro de caminho. Aí o que ele faz? Mesmo você entrar na Dutra, ele manda você virar na próxima direita, entrar de novo e ir para o caminho que ele te mandou. É Deus olhando para mim e para você. Toda vez que tu sai do alinhamento que eu tenho contigo, eu olho para você e diz assim: para, que eu vou recalcular e você vai voltar para o caminho que eu mandei você ir. Toda vez que tu vê no GPS, agora tu vai lembrar de mim. Recalculando. É Deus olhando para mim e para você e dizendo assim: eu não errei o cálculo, segue o caminho que eu te mandei. Deus não desperdiça nenhum quase. Todo quase na tua vida tem um propósito. Cada porta que quase abriu, cada despedida que quase foi feita, cada decisão que quase virou mudança, tudo isso foi uma aula de Deus para você. Era Deus te ensinando alguma coisa. Aula de quê, pastor? Aula de discernimento, aula de paciência, aula de rendição. Deus olhando e falando assim: quem manda sou eu. Fica quietinho no teu lugar, que eu ainda te mando. Não tem quando a nossa mãe dava uma coça, né? A minha mãe particularmente já dava uma coça ensinando. Eu já falei que não era assim? Eu falava: tu é gaga? Tu é gaga? Fala tua vez. Porque batia gaguejando, né? Cada gaguejada era chinelada. Eu já falei: fala logo, rapaz, bate de uma vez. Então fala, tu não é gaga. Aí o cara me batia com mais força. Cada gaguejada era uma chinelada. Sabe o que era isso? Era aula de rendição. Porque a gente fica adolescente, os adolescentes estão lá em cima. E a gente acha que já se manda. Aí a gente quer enfrentar o pai, quer enfrentar a mãe. Aí o pai tem que dar uma sarrafada. E a mãe, pra quê? Aula de rendição, dizendo assim: ei, baixa a bola. Abaixa a bola, porque eu ainda te pego. Minha mãe fala: minha mãe, tu é grande, mas não é dono, eu te dou uma banda, vou picar tua cabeça até tu ficar de perto. Minha mãe falava pra mim: tu é alto, então eu vou te dar uma banda que tu vai cair, vai ficar no meu tamanho, que a minha mãe é baixinha. E eu ficava rindo: tu não aguenta nem me bater mais, velho. É igual meu sogro que é assim. Meu sogro pega o Marco Antônio, irmão. Você tem mais medo da língua dele cortar a língua do que ele bater. Ele vem Marco Antônio assim, aquela cara feia, quando chega no Marco Antônio, ele faz assim. Eu falo: toma vergonha, rapaz, você vai aprender nunca. Tem uma língua que as crianças começam a chorar. Ele morde a língua assim, ó. Agora ele chega pertinho e faz assim. Fala: toma vergonha na tua cara, rapaz. E pior, que o Marco quase morre. Ai, meu avô me bateu. Eu falo: mentiroso, teu avô nem encostou em você. É Deus olhando, a gente é assim: você tá rindo, mas você tá rindo da gente mesmo. Porque Deus não faz nada. Aí a gente chega chorando: Senhor, tu me maltratou, Deus. Rapaz, eu só te freiei, só recalculei. Vamos aprender com quase nessa noite? Que o quase de Deus possa ser para nos ensinar. Que o quase de Deus, Marquinhos, possa ser para nos motivar. Porque tem quase, irmão, que é para te lembrar do propósito. Ah, mas eu ia. Deus falou: não vai, porque ainda tem um propósito para fazer. Ei, não vai, por quê? Porque ainda tem obra para ser feita. Não vai, por quê? Porque eu ainda quero te usar. Que nós possamos aprender com o quase de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus.